Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Abramos a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 17, o versículo 3 apenas. Faz parte da oração conhecida como a oração sacerdotal. Toda a oração de Cristo foi oração sacerdotal. Mas João 17 ficou conhecida como a oração do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. João 17, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 17, versículo 3 apenas. Observem o pedido que Cristo fez. E nesse pedido aí nós temos a base para entrarmos hoje no miolo do credo apostólico. Vamos ler juntos? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vejam só, Cristo orou e na oração ele pediu: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora vamos ler o credo apostólico, a primeira parte apenas. A primeira parte, agora já entrando no miolo do credo, e cada vez mais aí o nosso Ministério de Divulgação nos deixando felizes, né, com essas capas, guerreiro. Volta aí, Tiago, essa capa, por favor. Tiago e Igor, olha que capa linda, né, guerreiro? Credo apostólico, minha fé tem razão. Que maravilha, que maravilha. Agora o credo, sim, vamos lá, primeira parte. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ficaremos 2 quintas-feiras com essa parte aí. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se você pegar o comentário feito pelo pastor Franco Ferreira, ou o Alberto, ou Alex McGrath, ou Calbart, ou o próprio Lutero, são muitos os comentários do credo apostólico. Você vai perceber que nessa primeira parte, uma pergunta surge: que Deus é esse em quem eu creio? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que Deus é esse em quem eu creio? Que Deus é esse? Ora, nós temos aqui trabalhado uma série. O título da série pastoral qual é? Teologia para a Alma. E nós iniciamos essa série aqui da pastoral Teologia para a Alma usando criativamente, dentro da homilética, o seguinte subtema: Deus existe, procure as suas digitais. Uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana atribuída a Deus para que a gente consiga entender um pouco Deus. Claro que Deus não tem digitais como nós temos. Assim como Ele não tem asas, como a galinha tem. Mas o Salmo 91 diz que nós somos guardados debaixo das asas de quem? Do Senhor. Deus existe e procura seus digitais. E aqui deixamos bem claro que como é que nós encontramos as digitais desse Deus em quem cremos? Revelação, através da obra da criação, da providência, e o que mais? As obras da criação, da providência. Tem mais alguma coisa? Só da criação já bastaria, né? Obra da providência, obra da criação, obra da providência, e o que mais? E do governo de Deus cósmico, a história, alguns colocam.
é a revelação geral. A revelação geral, você vê pegada de Deus, digitais de Deus. Deus existe. Procure as suas digitais. De fato. Maninha escreveu um livro, Assinatura de Jesus. Nós temos a assinatura de Jesus em nós. Por isso que eu gosto dessa linguagem criativa dentro da homilética. Deus existe e procura as suas digitais. Eu estou lendo um livro de um jovem pastor com o título Criative-se, falando sobre o poder de criatividade que Deus nos deu. Isso é necessário também na homilética, no discurso, na argumentação. Criative-se. Mas aí a segunda pastoral teve como tema: o Deus que existe se revelou. Se revelou nas obras da criação, da providência, na consciência humana, mas também na revelação especial. O Deus que existe se revelou. Revelação geral e revelação especial. Ou seja, quem é o Deus em quem cremos? Quem é esse Deus que o credo apostólico diz, nos convoca para crer nele, para confessá-lo? Quem é esse Deus a quem confessamos? Aí onde entra a nossa epistemologia, a doutrina do conhecimento. O Deus a quem confessamos é o Deus que a nós se deu a conhecer. É o Deus que se desnudou para nós. Nós repetimos com frequência essa linguagem porque nós não conhecemos a Deus por força própria. Nós não fizemos uma escada e subimos degrau por degrau e procuramos Deus. Não, foi Ele que nos procurou. Nós chamamos isso numa linguagem mais acadêmica, quando estudamos a doutrina do conhecimento. John Freiman trabalha isso só no livro de epistemologia cristã. Epistemologia cristã, ou seja, como conhecemos Deus? É a doutrina do conhecimento. Como é que nós conhecemos Deus hoje? Por que esse credo foi construído? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque Ele mesmo se deu a conhecer. Ele se desnudou para nós, paulatinamente. Hebreus 1 diz o que, gente? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, olha só, Felipe, que saudade, viu, guerreiro? Havendo Deus outrora falado, Ele falou. Tem teólogos que até dizem, Ele quebrou o silêncio cósmico. Agora, Ele quebrou esse silêncio cósmico graciosamente, bondosamente. Ele não foi coagido por ninguém. Agora veja, queridos, Ele quebrou o silêncio cósmico, digamos assim, no próprio ato de criar, Carlos. Está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai ser a terceira parte do credo, pairava sobre a face das águas. Observe aí. E disse Deus: haja luz. Então os teólogos bíblicos e sistemáticos, e até os teólogos históricos ou aplicado, dizem que Deus falou antes mesmo da queda. E é verdade, guerreiro. Antes mesmo da queda. E disse Deus. E a voz dele ecoou mesmo: haja luz. Agora, você não estava lá, eu não estava lá para ouvir essa voz. Isso mostra o quanto ele é soberano, o quanto ele é independente. Haja luz e houve luz. Todo esse processo aí já é Ele se revelando, já é Ele deixando suas digitais para quando chegasse o momento de trazer Adão à existência, Adão já o percebesse. Agora observe, antes da queda, Gênesis 2, Gênesis 1,
é uma descrição geral da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e o narrador vai narrando, e o narrador secundário ali é Moisés, movido pelo Espírito Santo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí chega o capítulo 2, um zoom. Aí agora é como se fosse aquele zoom na câmera, né? O zoom. Agora se concentra no homem. Formou Deus o homem do pó da terra. Observe. Soprou nas suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. Aí o narrador continua. Tomou Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Já há uma relação aí no ar de Deus com o homem. Aí continua o narrador narrando. Adão, de toda a árvore dos jardins, e Eva não estava ali ainda não, viu, gente? Só Adão. Sintam-se felizes por isso, mulheres. Aqui não é para inferiorizar a mulher, não, é para mostrar como Deus cuida das mulheres. Às vezes pensam que aquele cuidado com essa pregação de igualdade. Há limites. Felizes as mulheres por não defendermos essa tal igualdade. Sempre que alguém fala igualdade nesse aspecto aí, eu fico perguntando, um caminhão carregado de cimento, de acordo com essa igualdade, quem deve descarregá-lo? Homem e mulher, né? Mas um caminhão carregado de cimento, de acordo com o todo-poderoso Deus que estabeleceu papéis, quem deve descarregar são os homens. Como Deus cuida bem das mulheres e às vezes elas se deixam ouvir esse discurso do diabo, de achar que tudo é machismo, tudo é machismo. E eu não quero entrar nesse assunto aqui agora, não. Só quero mostrar o seguinte. Está lá. De toda a árvore dos jardins comerá livremente. A mulher não está lá ainda não. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. No dia que você comer, você vai morrer. Isso já é revelação. É Deus falando ao homem antes da queda. A mulher entra depois, no mesmo dia. E porque ela entra depois, a quem Deus coloca como principal responsável pelo mandato probatório? O homem ou a mulher? Ele não diz para a mulher, maldito é a terra por tua causa. Ele diz à mulher isso? Ele olha para o homem e diz, maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas eu não quero entrar nessa coisa, eu quero mostrar como a Bíblia é bela. Mulherada, só quero dizer uma coisa para vocês. Se tem alguém que sabe tratar bem a mulher, foi aquele que trouxe a mulher à existência. Então não caia nessas falácias. Não caia na corrupção da linguagem do século XXI, não. Se tem alguém que sabe tratar bem a mulher, é Deus. É Deus. Ele sabe tratar bem. Então, quando ele diz, cria primeiro o homem, não é para inferiorizar a mulher, não. Quando ele cria primeiro o homem e depois cria a mulher, ele está protegendo a mulher. Mas veja, é Deus se dando a conhecer. É Deus se dando a conhecer. Mas aí acontece a queda, a pior tragédia debaixo dos céus. Creio em Deus. Quem é esse Deus? O que é que acontece no capítulo 3? Quem vai em encontro de quem? No capítulo 3, depois da queda. O homem peca e logo percebe que pecou e procura Deus? Não. A Bíblia diz que ele se esconde. E esse ato de se esconder de Deus continua até hoje. As pessoas continuam se escondendo de Deus até hoje, queridos. Só se muda hoje o tipo de árvore que se usa para se esconder. O ser humano continua se escondendo de Deus até hoje. Os descendentes de Adão continuam se escondendo de Deus até hoje. Mas quem foi em busca de quem? Deus, a revelação. Quem é esse Deus? É o Deus que não desiste da sua criação. Adão. Mais uma vez, mulherada, eu tenho que bater nessa tecla aqui, eu bato para que vocês se sintam felizes. Adão,
Adão, onde estás? Ele chamou por Eva. Eva também recebeu a sua parte, mas ele chamou foi Adão. Onde estás? Você sabia que implicitamente Deus está dizendo, por que você não cuidou dela? Quando ele diz, por que ouviste a voz da tua mulher? Não caia nessa bravata do diabo, não, de achar que Deus está inferiorizando a mulher. Deus, em outras palavras, dentro de muitas verdades, Deus está dizendo, por que você não protegeu ela? Ao ouvir a voz dela, você deixou de protegê-la. O que Deus está dizendo, por que você ficou em silêncio? Por que você não disse alto lá, Satanás? Eva, meu amor, fica aqui. Eu já falei desse livro aqui, existe um livro, O Silêncio de Adão. O silêncio de Adão foi ruim para Eva. Mas quem foi ao encontro de Adão? Quem foi ao encontro do ser humano? Deus. Adão, onde estás? Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que o credo apostólico chama para confessar. O Deus que se deu a conhecer. Agora observem que logo de cara os compositores desse credo dizem o quê? Creio em Deus, Pai. Por que eles fizeram isso? Porque eles já começam deixando bem claro que o Deus que nós confessamos no credo é o Deus das Escrituras. E Ele é uno e trino. Quando eles logo de cara falam da paternidade de Deus, eles já estão antecipando aí essa verdade de que Deus é uno em essência e trino em pessoas. Daí várias nomenclaturas. O ano passado, uma ovelha aqui da igreja me ouviu usando a expressão tripessoal. E aí foi no meu WhatsApp e disse, pastor, essa é nova. Mas é isso mesmo? Diga, é isso mesmo, guerreiro. Tripessoal. Ele é o Deus tripessoal, ou Deus triuno, ou Deus uno e trino. Então, quando os redatores do credo vão redigir esse credo com base na Escritura, eles já começam logo trazendo para a mente dos leitores a verdade de que o nosso Deus é um Deus uno em essência. Há um só Deus. Todo domingo à noite iniciamos o culto falando sobre Deus na confissão belga, que foi elaborado nos Países Baixos, onde hoje é a Bélgica, com base na Escritura. Há um só Deus. Deus é uno, há um só Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus, ele subsiste em três pessoas, o Pai. Então, não é por acaso que o credo começa creio em Deus, Pai. Eles estão dizendo isso porque, biblicamente, eles reconhecem que Deus subsiste em três pessoas. Ele é um só Deus, essência, mas três pessoas distintas, porém inseparadas. Pastor, esse negócio de doutrina da Trindade, não. Querido, todo edifício teológico cristão, evangélico, reformado, ele desmorona se você tirar a doutrina da Trindade. Todo edifício teológico, ele desmorona. A morte vicária, substitutiva, a obediência ativa, passiva, a ideia do cordeiro, do leão, do Messias, do libertador, do substituto, tudo isso aí vai ruir. Então não é simplesmente brigar por qualquer coisa. É uma doutrina de primeira ordem a triunidade de Deus. Deus uno e trino. Por isso o tema dessa série, o título dessa série, o credo apostólico, a nossa fé tem razão. Não foi a igreja que inventou a triunidade de Deus, não. Foi assim que ele se deu a conhecer. Por isso que ele começa, creio em Deus, Pai. Entendeu, Jairo? Ele é uno, mas ao mesmo tempo ele é trino. E aí, meus irmãos?
A gente descreve. É crer para entender, não é entender para crer. É uma discussão hermenêutica, epistemológica antiga, e até hoje o seminário discute isso. A fé cristã não é entender para crer, é crer para entender, meu irmão. Isso é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então Deus diz que Ele é isso, então Ele é. Essa é a concepção de verdade. No original, a palavra verdade, no grego, traz a ideia de aletheia. Aletheia. Aletheia significa aquilo que corresponde com a realidade. Isso é verdade. No nosso português, verdade. No grego, aletheia. É aquilo que corresponde com a verdade. Então, o Carlos chega para mim e diz: pastor, eu tenho 1000 cabeças de gado. Aí alguém vai lá, o Carlos sorriu, é Marlene? Ele sorriu, guerreiro. Eu acho que tem, viu? Porque ele jogou para Marlene, viu, Marlene? Marlene, me convida lá, guerreira, para eu tirar um litrinho de leite. Mas aí eu vou lá e verifico que o Carlos, de fato, tem 1000, Carlos e Marlene, eles têm 1000 cabeças de gado. Aletheia. O que ele diz corresponde com a realidade. Então, queridos, é isso. Quando Jesus ora, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Ou seja, tudo que Deus diz de si mesmo, presbítero Clécio, corresponde à realidade. Então, muito cuidado, queridos. Não existe neutralidade. Toda ideia traz consequências. Preste bem atenção. Eu não quero aqui estar usando linguagem abstrata para mostrar que conhece. Não é isso não. Agora, queridos, tudo que fazemos ou deixamos de fazer hoje, na relação com o outro, na relação com o mundo, é fruto de uma ideia. Seja tendo você conhecimento ou não, tendo você conhecimento científico ou não, tudo é fruto de uma ideia que alguém pensou e compartilhou. Tudo, pode observar. Então essa conversazinha de a sua verdade não é a minha verdade, surgiu do nada, virou moda agora, né? A gente diz assim, não existe verdade absoluta. Então essa conversa de que esse Deus aí, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, é verdade para você, para mim não. O relativismo. O relativismo é fruto de quem? Nasceu do nada? Não. Atente para isso. Atente para isso. Desde a queda, o primeiro relativista moral, intelectual, ético, foi o diabo. Não, isso é conversa. Vocês não vão morrer, não. Mas olha a história dos pensadores de lá para cá. Os pensadores ocidentais. E como é bom você ter essa linha do tempo na mente. E você vai perceber que as pessoas mais iletradas da Terra, elas estão praticando ideias que esses pensadores pensaram. E elas nem percebem. Ideias têm consequências, meu irmão. A Trindade, não. Uma igreja saudável, ela é ortodoxa nisso aí. Cremos em Deus Pai, isso já pressupõe que Ele também é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. É um Deus uno e trino. Observa lá em Gênesis 1. Há um debate exegético e hermenêutico entre os teólogos bíblicos quanto a Gênesis 1. Se lá já é algo que fala da Trindade. E a tradição majoritária reformada acredita que é. Eu sei que tem um plural ali de majestade, tem, mas é mais do que isso.
Plural de majestade como? Como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim, de fato, é um plural de El, Deus. Elohim é um plural de majestade, mas vai para além disso. Gênesis 1:26, quando Deus diz, façamos o homem, é plural. Então não é só plural de majestade, não. Ali já é Deus dando revelação progressiva. É pouco a pouco se desnudando para o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus convidou os anjos para isso? Não. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali já tem pista do Deus uno e trino. Mas a pista já é encontrada bem antes. Você já encontra o Deus Pai em Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E onde é que está o Filho aí? E disse Deus, haja luz. Luz. Jesus é o Verbo de Deus. Se você tem dúvida, coloque aí Tiago. E se você tem dúvida, você não é pecador por isso não, viu? Nós estamos crescendo, Há uma diferença de dúvida intelectual e dúvida moral, viu? Aprenda a lidar com isso. Quando você entende que há uma diferença entre dúvida intelectual e dúvida moral, você vai saber lidar com as pessoas também. Dúvida intelectual, calma, você também tem, um dia vai chegar lá. Mas dúvida moral não, aí já é outra questão, é incredulidade. Há uma diferença, viu? Lembre-se disso. Mas bota o Evangelho aí, Igor, Tiago. O Evangelho segundo o apóstolo João, primeiro capítulo. Tente ler o Evangelho à luz de Gênesis 1. Vejam se vocês percebem alguma semelhança aí. Observe. Alguns detalhes que se parecem com lá. Todos juntos. No princípio era o verbo estava com, e o verbo era, observe, no princípio. Continua agora o 2. Ele estava no princípio ele estava com quem? Com Deus. Agora o 3. Gente, que coisa linda essa parte. O versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Dependendo nesse caso aí, a atualizada ela é fantástica, a antiga. Por intermédio dele. Está dizendo a mesma coisa aí por Ele, mas ganha mais força, não é? Por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou por intermédio dele. Preste bem atenção. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou por intermédio dele. Ele quem, gente? Jesus. E sem Ele, preste bem atenção, grife aí. E sem Ele, dona Dida querida, sem Ele, Jesus, nada do qual foi feito se fez. Então, meu irmão, haja luz, é a segunda pessoa da Trindade ali, meu irmão. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É o Deus uno e trino envolvido na criação. Então, a doutrina da Trindade de Deus, ela tem implicações doxológicas, ato de adoração. Isso deve levar você a se empolgar na hora de adorar. Você encontra tudo que foi feito é da parte do Pai, é no Filho e é pelo Espírito. Seja a obra da criação, seja a obra da redenção. Então não é simplesmente teologar, não é simplesmente usar vocabulário para mostrar que conhece. Não! É você conhecer mais e mais o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Ele é uno, Ele é trino. Tudo que foi feito da parte do Pai, no Filho, Jário, e pelo Espírito Santo. Creio em Deus Pai. Esse é o Deus. Agora, observe que o credo diz assim: creio em Deus Pai, todo-poderoso.
Pantacron, todo-poderoso. Se você analisar direitinho, creio em Deus Pai, todo-poderoso. Você já sabe o que vamos dizer agora aí. Quando estudamos o ser de Deus e seus atributos, essa primeira afirmação traz à tona duas características de Deus. Creio em Deus Pai. Quem é esse Deus a quem nós cremos? Ele é o Deus que está acima de tudo e acima de todos. É o Deus infinito em seu ser e perfeições. Creio em Deus Pai todo-poderoso. Ou seja, Ele é um Deus infinito em seu ser e perfeições. A palavra perfeições é a linguagem que os nossos símbolos de fé usam, que os nossos documentos confessionais usam. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster, de Catecismo Maior, perfeições. Perfeições é sinônimo de atributos, virtudes, propriedades, Luísa. Então, ele é infinito, ou seja, ele é transcendente, ele está acima de tudo, de todos. Ora, nós estamos agora na fase de Deus existe, Ele tem nome. Aliás, já passamos dessa fase, não é? Estamos na fase de conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Qual um dos nomes de Deus? Deus existe, Ele tem nome. El Elyon. El Elyon. Quem lembra aí o significado? El Elyon. Significado? Isso, Luga. Garoto. Eu sei que muitos disseram aí, mas só balbuciaram. El Elyon. Deus Altíssimo. É a linguagem bíblica para Deus transcendente. Entendeu, Felipe? Deus infinito. Queridos, isso é consolador, Neuma. Ou Neuminha, isso é consolador, Vanberto. Saber que o nosso Deus é Pantacron, é o Deus todo-poderoso. Ele é infinito em seu ser e perfeições. Carlinhos, carinhosamente falando, né, Galo? Mas aí tem uma outra palavrazinha que já citamos, que nos livra do deísmo. Porque se você disser que ele só é infinito, e não disser mais nada, pode não cair no deísmo. É a teoria que prega que Deus, de fato, existe um ser supremo, mas ele está tão distante da criação, ele não se importa com a criação. Essa é a corrente teológica, filosófica, deísta. Mas, ao mesmo tempo, o credo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai. A paternidade de Deus aí diz o seguinte: Ele é um Deus pessoal e imanente. Ele não é o absoluto da filosofia. Ele não é o arquê do filósofo Tales da Grécia. É um filósofo pré-socrático, Tales. Já procuraram qual é o princípio da criação. Lembra? Água, é fogo, é aquilo. Qual é o princípio? Não, o nosso arquê, o princípio de tudo, ele é uma pessoa. É o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Pai. E quando fala que ele é Deus Pai, Mateus, a ideia é, ele é um Deus pessoal, Gracinha. Ele é um Deus pessoal. Ele tem pessoalidade. Aliás, você tem personalidade porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ah, como é bom relembrar isso para a minha alma. Como é bom relembrar isso. Ele é um Deus pessoal. De fato, é um ser infinito, mas ele é pessoal. É por isso que você vai vê-lo em Gênesis 3, procurando Adão. Adão, onde estás?
É por isso que você vai vê-lo agora na segunda pessoa da Santíssima Trindade, olhando para Maria Madalena e perguntando: mulher, por que choras? Para a mulher samaritana: pede-me e eu te darei da água da vida. Agora a segunda pessoa da Santíssima Trindade tabernaculada entre nós. Apocalipse, estado de exaltação. João está chorando, chorando. Ele se aproxima, coloca a mão direita no seu ombro e diz o que para ele? Não temas, João. Ele é uma pessoa. O Deus uno é o Deus triuno. É o Deus Pai, uma pessoa. É o Deus Filho, a segunda pessoa. É o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa. O Espírito Santo não é uma força que você pode manipular. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Precisamos relembrar isso para a igreja. A igreja continua existindo porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, tem dado vida a ela. Eu já disse aqui várias vezes, recentemente eu encontrei um pastor citando isso novamente, o André, pastor André. Eu digo, um parceiro aí, porque eu gosto da expressão de Spurgeon, e o pastor André, que já foi pastor lá de Luísa, não é, Luísa? Ele está agora em Aracaju, não é? 12 de agosto, não é? Presbítero, não é? Eu conheci, eu o abracei, gente boa. No futuro vamos trazê-lo aqui, se Deus quiser. Acaba bom, viu? Deus seja louvado. E o André citou essa expressão de Spurgeon. Porque Spurgeon subia o degrau do púlpito assim, para pregar. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E aí os nossos pais reformados, puritanos, tinham essa consciência que o ministro primeiro e absoluto na igreja é o Espírito Santo, falando na palavra, com a palavra. Será que nós temos essa percepção mesmo, gente? De que o ministro primeiro e absoluto aqui é o Espírito Santo, e ele é a terceira pessoa. Ele tem vontade, ele tem autoconsciência, ele tem emoção, ele tem intelecto, toda uma linguagem humana atribuída a ele para a gente entender, só isso. Não, ele não é uma energia apenas. Apesar de que no grego, todo o vocabulário usado para se referir a ele, às vezes as pessoas tiram do contexto e passam a ser entendido assim. Pneuma, vento. Aí acham que pneuma é só para mostrar que ele é um ser que os nossos olhos não conseguem ver. Não é que ele seja um vento. É só para mostrar também que ele trabalha assim, no invisível, como o vento. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, disse Cristo, mas não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Aqueles que sofrem uma ação do Espírito Santo. Será que nós cremos nisso mesmo, queridos? Será que nós cremos de fato ou será que nós somos deístas? Panteísta não somos. Paneteísta não somos. Mas será que o deísmo aqui é colar, a gente não namora com ele? Então não é o credo pelo credo só não, gente. É a gente conhecer mais e mais o nosso Deus. Se isso aí, biblicamente, não fizer você sentir desejo de chegar ao domingo, pela manhã, estar aqui para louvá-lo, então você não entendeu ainda. Queridos, Mateus 13 diz, Jesus está saindo da água. Aliás, João batiza Jesus. Ele ali está se identificando com a humanidade. O segundo Adão, assumindo ali a culpa da humanidade, já começa ali a identificação. Diz o texto sagrado que os céus se rasgam e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce
E uma voz diz o quê? Em quem? Gente, se você está naquele hall de quem lê esse texto, como se estivesse lendo Shakespeare, porque até quem é amante desses autores lê com uma, e eu entendo, ou as Crônicas de Nárnia, mesmo assim já é empolgante ler as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Você imagina ler, será que é assim que estamos lendo? Cadê a empolgação? Mateus 17, monte da transfiguração, meu irmão. Está lá Jesus, quem mais, gente? Pedro, Tiago e João. Quem é que aparece? Elias e Moisés. É alucinação? Não, eles aparecem. E aparecem conversando sobre tudo que aconteceria com Jesus, sobre o reino. Depois, Pedro diz o quê? Vocês acham que foi aleatório aquele momento de Pedro? Como é fácil a gente acusar Pedro? Não é não? Mas você não nota que de fato você faria o mesmo, não? Apesar de alguns equívocos de Pedro. Ou pior, queridos, meus irmãos, ele olha e vê Elias, o profeta Elias, ele olha e vê Moisés conversando com Cristo. Você faria o quê, meu irmão? Senhor, bom é estarmos aqui. E mais, viu? Jesus tirou um pouquinho do véu dele. O véu da carne que escondia ele, o Senhor tirou um pouquinho. E ele viu glória em Cristo. Glória, meu irmão. Jesus foi transfigurado. A ideia ali é, o véu que estava escondendo a glória dele foi tirado um pouquinho. E deixou Pedro daquele jeito. Você faria pior, meu irmão. Bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor permitir, vamos fazer 3 tendas. Uma será a tua, outra de Elias, outra de Moisés. Vamos permanecer aqui. Uma nuvem aparece em teofania, encobre Elias, encobre Moisés. E a voz disse: vamos lá. Este é o meu filho, a ele ouve. Louvado seja o nosso Deus. Creio em Deus Pai. Aí você vai entender a profundidade e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Entende agora porque o credo começa: creio em Deus Pai. E que nós só somos filhos porque Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele não fosse o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não seríamos jamais filho. Veja as implicações disso. Que Deus nos abençoe. Próxima quinta continuaremos. Já são 21 horas e 23 minutos. Já ultrapassamos 3 minutos. Está bom demais. Não precisamos correr. O nosso desejo é que seu coração saia daqui queimando por Ele. Não é queimando por mim, não. É queimando por Ele. Por mim é consequência, como irmandade. Não é? Como irmandade, mas é por Ele. Queridos, é sério. Nosso desejo é que você seja mais e mais... tenha paixão pela glória dEle. Que você vibre em adorá-lo, vibre em exaltá-lo. Que o Senhor nos abençoe.